Saudações a todos e um bom domingo. E aqui, como se fala, a minha reflexão da aula de ontem. Foi muito mais profunda do que eu imaginava, mas bateu totalmente comigo. O Tao e o Zen é tudo pra mim, por incrível que pareça. Mas eu acredito que eu não preciso me tornar uma monja para me colocar em prática o que eu vim colocar aqui, eu acredito, né? Se eu for despertar desse lado, eu tenho certeza, tô caminhando, né? Que bom, graças a Deus, né? A gente tem que acreditar no que somos. Por isso que o autoconhecimento é tão importante. E o que podemos fazer, né? Tá? Porque tudo nessa vida passa. Quando a gente tá nesse processo com união à natureza, a tudo que amamos, a gente entra em conexão, sabe? É outro nível. Aí depois você já vai fazer o zazen, você já tá em conexão. Então é outro nível que você acaba favorecendo para você mesmo essa abertura, entendeu? Por isso que eu amo tanto a minha monja Zenchu e a monja Koen, né? Nossa, faz anos que eu tenho a monja Koen e eu acompanho ela porque bate totalmente comigo em muita coisa, né? A gente tem que acreditar na capacidade do nosso eu de abrirmos mão do controle e da importância, né, de curarmos o nosso eu, né? E é na capacidade da gente enxergar a nós mesmos, né? Entendeu? Aí que vem a prática do zazen, né? Com simplicidade, a gente percebe a nossa mente, né? E vê que a casa tá bagunçada. Quando a gente percebe isso na prática, né? Entendeu? A nossa casa fica mais arrumada, porque a gente percebe. Porque o zazen ele trabalha a percepção, essa sensorial de tudo, entendeu? Em torno da gente, entende? Então fica muito mais fácil da gente se aperceber que a gente está arrumando a casa interna. E quando a gente arruma a casa interna, a gente vê que a gente já chegou ao ponto de encontrar o que estava na mente da gente, as questões, né, da nossa vida, nosso dia a dia, e tanta coisa, crença limitante, padrão. A gente vê tudo, gente, com clareza, né? Por isso que a gente tem que reorganizar a nossa consciência e aperfeiçoar a nossa mente, para que a gente não seja escrava dela, entende? Manter assim o controle da mente da gente, para que a gente não adoeça, para que a gente mentalmente, para a gente não adoeça fisicamente, entendeu? Em todos os sentidos. Então é saúde pra gente, a gente ter uma mente saudável, né? Consciente e equilibrada, né? Então, para mim, essa postura, né? Praticamente é a natureza de Buda, porque somos pessoas, a gente está tentando ser pessoas melhores e somente no caminho de Buda a gente consegue trazer isso à tona, mas com prática, com honra, com disciplina, com amor, com ressignificado, como se chama? É a mesma coisa. E, né, a gente tem que... Por isso que ressignificar é tão importante pra gente, quando a gente entra dentro da gente. Porque a gente começa a ver o mundo e a nós mesmos de outra forma. E é aí que é a grande mudança para abertura de consciência, tá? Buda trabalhou muito isso dentro dele, entendeu? Além de tantas outras leis que a gente sabe muito bem do budismo, né? Que eu não vou entrar nos outros budismos, porque eu tenho mais um budismo tibetano comigo, né? E o tal. Então, quando a gente usa Zazen, é mais light, a prática mais suave do budismo, para que a gente possa assimilar o todo, entendeu? E quando chega dentro da gente, a gente assimilar o nosso todo, porque tem vários universos, né? E nós temos nosso micro-universo.
Por isso que a gente tem que chegar lá, né? Até você chegar no âmago do seu ser. Quando você chega no âmago do seu ser, você tem a total compreensão do todo, fora e dentro de você. É bem diferente do que muita gente acredita. É um barato. Eu só sei de uma coisa, gente, né? A gente como a gente fala, a gente tem que evitar de todas as formas o ego, entendeu? A gente não pode colocar força e importância no que o ego quer, porque ele escraviza a gente, ele domina, ele aprisiona. E se você não se apercebe disso, você nunca vai ser livre totalmente. E o Zazen, ele leva você a essa libertação mental, inconsciente, consciente. Ele te leva à libertação de vícios, padrões, formas de pensamento, crenças limitantes, para que você possa ser você em essência. Então, porque a maioria das pessoas a gente sabe que ou não desconhece a própria essência de quem é, ou nem ativou essa essência ainda, ou realmente nem liga, não dá nem importância para isso, porque não acredita. Então se perde a essência com o tempo, principalmente quando as pessoas dão mais valor ao fora do que ao dentro, não organizam a casa interna e nem a mente, entende? E a mente mente. Se você deixar se levar, é pior do que vizinho e parente e família enchendo o saco, entendeu? Se você é você, então lute por você mesmo. Que ninguém quer lutar, que somente lutar por você. Ninguém vai fazer isso. Nem que você pague. Porque a luta que favorece com que a gente lapide o nosso ser. É com as lutas, com o aprendizado, com as batalhas, com os ensinamentos, as experiências que a gente adquire com tudo isso. Entende? Nada diz que é alguma coisa. Diz que é autoconhecimento. Você diz que lá a pessoa traz para você por Mercado Livre. Você entendeu? Ninguém faz isso, gente. Isso aí é utopia. Quem vive nesse mundo aí nesse mundo do Disque, ou da IA, ou da Alexa. Gente, pode esquecer. Já deixou de ser humano faz tempo, né? Por isso que tá tão difícil a gente encontrar pessoas verdadeiramente humanas, que amam incondicionalmente, que fazem o bem, que são altruístas, sabe? Que são caridosas, generosas, que fazem o bem sem olhar quem. Só que agora mudou, né? Agora a gente se ama mais. Eu acho que o propósito maior agora é resgatar o amor próprio, para que as pessoas deem mais valor a si mesmas e se amem mais do que o outro, do que os outros. Entendeu? Mas amar incondicionalmente é diferente. É quando você ama a pessoa pela essência dela, pela sua simplicidade, pela sua clareza de ser quem é, pelo seu caráter, pelos seus princípios, pelas suas atitudes. Entendeu? É bem diferente. Por isso que a gente vai amando, se apaixonando por qualquer um. Por isso que eu acredito que a maioria das pessoas não amam. Elas gostam. E por gostar da companhia, do que favorece, acabam casando. Ou amigando, ou coisa parecida, morando junto. Para não ficar sozinho, para não ter que... Sabe, tipo assim? É conveniente. Tudo que é conveniente não leva ao... Como que eu posso dizer? Ao despertar e principalmente à evolução. Então são pessoas que estão perdidas nesse planeta, precisam ser evolvidas, né, gente? Porque quem não acrescenta positivamente a sua evolução e nem a do outro, pode esquecer, né? Entendeu? São os convenientes S.A., os em cima do muro, entendeu? Ou aqueles que são levados são aqueles que são vítimas de narcisista, vítimas de abusador, vítima disso, vítima daquilo, entendeu? E sempre continuam vítimas, porque não se enxergam como sendo o ser que são. Aí que tá. Então, acredito assim que seria muito bacana se os psiquiatras e os psicanalistas começassem a ver o lado oriental, sabe?
Porque o lado oriental sempre foi desígnio de Deus. Sempre foi. Em primeiro momento, com certeza. É o único caminho do meio que salva. Jesus fala isso. Não é à toa. Ele também passou por lá, pro Oriente. Por que vocês acham? Né? Então, agora a turma sempre põe preconceito, distância, diferença. Por isso que é todo mundo perdido. Agora, se todo mundo se unir de uma forma universalista, espiritualista, com certeza a maioria vai se salvar. Mas, por enquanto, não estou vendo salvação para muitas almas aqui, viu? Infelizmente. Por isso que eu estou trazendo aqui essa pílula de sabedoria. Tá bom? Tem muitos grupos, tem muitos apps, né, budistas que vocês podem usar para vocês meditarem, que é a primeira, adquirirem conhecimento através das palestras e dos cursos e dos livros que eles colocam à disposição, tá bom? Então pare de procrastinar, de se sabotar e de preguiça, entendeu? Tá bom? Então vamos que vamos? Então vamos. Beijo pra vocês, agora eu vou pro segundo dia de aula. Tchau, gente. A gente tem que... Você fala, como eu fiz lá 30 anos atrás, 20 anos, 20 a 30 anos, que eu trabalhei o lado oriental, de filosofia oriental. Então, agora que eu sempre tive esse lado oriental na minha caminhada, mas agora eu tô pegando mais sorte de novo, porque é o meu preceito, né? Então, um abraço e sigam o preceito de vocês. Não percam tempo, tá bom? O tempo urge para todos nós que estamos no caminho interior espiritual. Por mais que tenha muita gente que deboche de mim, né? Mas a maioria que debocha porque eu não tenho conhecimento à altura que eu tenho. Fazer o que, né, gente? Vocês sabem, né? Soberba, vaidade, ego, né? Não trazem sabedoria, não é verdade? E sim prisão. Agora, quem é sábio é livre. Esse é o melhor presente que a gente poderia querer do universo. A nossa própria liberdade de ser quem somos. Agora esse povo, né? Esse povo tudo quer, né? E nada produz. Então, pra que existir, né? Eu fico me perguntando, pra que esse povo tem que existir? Meu Deus, é que nem barato, pernilongo, né? Às vezes eu entendeu, né? A metáfora. Então é isso aí, gente. Beijo, tudo de bom pra vocês. E que vocês sigam o teu coração. E o coração a gente tem que seguir, né? De forma maravilhosa. E se vocês quiserem, assim, trabalhar a tua mente com relação aos seus problemas, todas as suas coisas, né? Ouçam, não sei, pelo menos vídeos, audiolivros, e-books que falam sobre o Dokuzan, né? Esse caminhar aí, tá bom? Esse caminhar zen que trabalha o Dharma dentro de nós. Praticamente a saída, que trabalha também nossa percepção, né? E principalmente a gente aprendeu a ouvir profundamente a nós mesmos, né? Porque o mais simples e óbvio de nós, né? Que é praticamente a verdade da existência, tá aí, né? Então vamos que vamos, galera. É isso aí. Lembre-se, né? Que o fogo do espírito, né? Mestra Kuan Yin, ela favorece com que esse fogo do espírito seja ativado dentro de nós, porque ela é a mãe ardente, né? Então sempre percebam e falem essa máxima para vocês. Eu escolho brilhar e não ser mais destruída pelo processo de cura do outro. Já começa por aí, esse é o primeiro. Depois eu vou falando aos poucos. Um abraço, tudo de bom e boa reflexão de domingo. Boa meditação, tá? No fim de tarde, no crepúsculo. E aproveitem a natureza enquanto ela existe. E preserve-a, tá bom? Porque dela depende os alimentos, a água e o ar para a gente respirar. E o sol para nos energizar, tá bom? Tchau, gente. Um abraço.